Graça e paz, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Bom Dia com Jesus. Vamos seguindo nossa série Habitando no Altíssimo, a armadura de Deus. Já aprendemos sobre habitar no esconderijo do Altíssimo, o cinto da verdade, e hoje vamos refletir sobre a couraça da justiça. O apóstolo Paulo escreve: estais, pois, firmes, vestindo a couraça da justiça. Essa peça da armadura protege algo muito precioso: o nosso coração. A justiça de Cristo protege o seu coração. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Confesso que muitas vezes o meu coração foi influenciado por pensamentos e emoções desordenadas e atitudes que não agradam a Ti, Senhor. Te peço perdão, Pai. Perdoa, Deus, os meus pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, purifica o meu coração. Reveste a minha vida com a Tua justiça. Ó Espírito Santo de Deus, guia-me hoje para viver de maneira que honre ao Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Na armadura do soldado romano, a couraça era a peça que protegia o peito, o peitoral. Ela cobria órgãos vitais, principalmente o coração. Sem essa proteção, qualquer golpe poderia ser fatal ao soldado. Quando Paulo fala sobre a couraça da justiça, de forma espiritual, Paulo nos ensina que o coração também precisa de proteção. A Bíblia revela que o coração é o centro da vida interior. Em Provérbios, capítulo 4, o verso 23 vai dizer: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê? O coração muitas vezes, na Bíblia, quer falar da nossa mente, da nossa alma. O lugar onde estão os nossos pensamentos, nossos desejos, nossas decisões. É onde formamos conceitos para tomar atitudes. E é justamente aí que o inimigo tenta atacar. É exatamente nessa área. Ele lança sentimentos de culpa, de condenação, de medo, de vergonha. Mas agora, meu irmão, minha irmã, nós vamos nos revestirmos da couraça da justiça. A justiça que nos protege não é a nossa própria justiça, é a justiça de Cristo Jesus. Por isso, o inimigo, ele pode nos atacar, tentando culpar, tentando trazer sentimento de condenação, sentimento de medo, de vergonha. Mas nenhuma dessas setas vai atingir o nosso peito, porque aprendemos e compreendemos que não é a nossa própria justiça, é a justiça de Jesus Cristo. E a Bíblia declara em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha, quando eu compreendi isso, foi algo extraordinário. Porque a gente ouve falar, mas compreender nos leva a um lugar que a gente percebe que o Senhor Jesus morreu por nós, não só isso, como Ele levou os nossos pecados. E nós recebemos a justiça dele.
Então, não importa o que Satanás diga sobre nós. Quem está em Cristo Jesus não vive mais debaixo da condenação do pecado. Quem está em Cristo Jesus vive coberto pela justiça de Deus. Quando entendemos essa verdade, o coração fica protegido contra dois perigos espirituais. Primeiro, a culpa destrutiva. Muitas pessoas vivem, mesmo na igreja, presas ao passado, mas a palavra do Senhor declara em Romanos, capítulo 8, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A justiça de Jesus Cristo remove a condenação. O segundo perigo é a autoconfiança espiritual. Às vezes alguém pensa que é justo por suas obras, mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela vai ensinar que nossa justiça não vem de nós, muito menos das nossas obras. A justiça vem da graça de Deus. Quem veste a couraça da justiça vive com o coração equilibrado, sabendo que foi perdoado e que também deseja viver em santidade. E quando alguém habita na presença do Senhor, como diz o Salmo 91, o Espírito Santo começa a transformar o seu coração, a sua mente. A justiça de Jesus Cristo não apenas nos cobre, como ela também começa a transformar por dentro. E foi por isso que eu escrevi um e-book falando sobre o Salmo 91, não é amuleto. O Salmo 91 nos leva a um lugar de transformação, de dentro para fora. Um lugar de intimidade com o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que vai produzir em nós novos pensamentos, novos desejos, nova direção para a nossa vida. E assim o nosso coração passa a viver protegido, debaixo da sombra do Onipotente. Mas para isso precisamos ter intimidade com Deus. Declare comigo hoje, meu irmão, minha irmã. Declare assim: eu recebo hoje a justiça de Cristo sobre a minha vida. Protege, Espírito Santo de Deus, o meu coração contra a culpa, contra a condenação e contra todos os ataques de Satanás. Espírito Santo de Deus, transforma o meu interior, ajuda-me a viver em santidade e andar nos caminhos do Senhor. E que o meu coração esteja sempre guardado pela justiça de Jesus Cristo. Declare isso, meu irmão, minha irmã. Guarde o seu coração. Viva revestido da justiça de Jesus Cristo. Ande protegido espiritualmente. Esse foi o Bom Dia com Jesus. Graça e paz. Shalom, shalom.